Oi, gente. Bem, então estamos aqui gravando a aula de Formação Social e Política no Brasil, a nossa revisão de número 1 para a nossa prova, e nós estamos aqui nesse momento trazendo para você, aluno, toda a importância dessa revisão aqui, com o objetivo de você entender como que se deu as forças políticas que estruturaram e estruturam a economia brasileira. Então vamos aqui iniciar primeiramente por que a gente deve estudar essa disciplina Formação Social e Política no Brasil. Vamos lá? Vamos entender por quê. Porque vamos partir de 3 entendimentos. O primeiro, entender como se deu as forças políticas que estruturaram a economia brasileira, para que nós possamos também entender como teve início a produção econômica e, por outro lado, entender as sociedades que formaram o Brasil e o pensamento conservador e as desigualdades sociais. Então, partindo desses 3 entendimentos, você vai perceber como foi que perceber e ao mesmo tempo apreender como que se deu a formação social, econômica e política do Brasil, certo? Então, antes de mais nada, vamos entender aqui o que é a formação social do Brasil. Vamos lá? Veja só. A formação social não se pode deixar de entender como sendo o resultado da miscigenação de vários povos, ou seja, é o resultado de vários povos que vieram ao Brasil, que estiveram no Brasil de uma forma ou de outra, e a partir daí nós fomos tendo o nascimento de outros povos, ou seja, é a junção dos indígenas, dos portugueses, dos africanos, que são aqueles principais grupos que vieram ao Brasil. Os indígenas, como a gente pode perceber, quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios já estavam no Brasil, mas, por outro lado, nós vamos perceber o cruzamento de indígenas com portugueses, portugueses com africanos, ou seja, tudo isso vai trazer uma miscigenação de vários outros povos, né? Então, é importante que a gente entenda que a nossa formação, ela parte desses 3 povos principais. Os indígenas, os portugueses e os africanos são os principais, eu diria, os principais grupos, tá? No entanto, é claro que não se pode perder de vista que o povo europeu, os asiáticos, também vieram para o Brasil, principalmente a partir do século XIX, e certamente formaram nessa junção o povo brasileiro. Então, percebamos, né? Os asiáticos também estiveram aqui, e todo esse encontro de povos é o que se denomina de miscigenação de vários povos, ok? Então, vamos entender aqui a formação social brasileira, tá? Então, veja você aqui, essa formação social brasileira, ela tem como objetivo o trabalho com valores e atitudes, preparando nosso povo, preparando nós, para uma reflexão crítica. E é por isso que você, meu aluno, você precisa entender como foi que se formou essa sociedade, nossa sociedade brasileira, para que você possa ter esse entendimento crítico. Então, é nesse espaço de reflexão, né, que vai certamente contribuir para a construção do conhecimento ainda mais aguçado do aluno, e organizando também o seu pensamento, a sua interpretação para as suas e nossas, eu diria também, porque eu me coloco nesse contexto, relações com o mundo interno, e preparando o aluno para o exercício da cidadania. Então, é importante a gente entender que estudar a formação social e política brasileira para essa prova que nós vamos ter
é entender todo esse contexto de como se deu aí o início, né, da nossa sociedade brasileira, para que você possa aí exercer a sua criticidade, preparar você para esse exercício da cidadania. Então vamos lá, você vê que aqui nesse momento nós temos aí uma imagem. E quais são os fatores que determinaram a formação social no Brasil? Bem, antes de mais nada, nós vamos ver aqui uma imagem que demonstra aí toda essa construção, né, da formação pautada na miscigenação. Você vê aí que nós temos aí nessa imagem brancos, negros, e a gente também não deixa de perceber nessa imagem a formação desses grupos e também, principalmente, o que eles retratam aqui para a gente é a discriminação, né, de povos. Então, os fatores que determinaram a formação social no Brasil se deu por vários fatores. E eu diria aqui para você que esses vários fatores contribuíram para que nós possamos ter diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes raças. Então você vê que todas essas diferenças de culturas, de raça, de etnia, contribuíram para a formação social, inclusive aí no modo de vestir, no artesanato, no paladar. Toda essa miscigenação vai trazer as diferentes raças, as diferentes formas de enxergar o Brasil, eu diria, né? E também, principalmente, né, as diferentes culturas que vieram também de povos diferentes. Então, você não pode deixar de perceber aí que a nossa formação, elas têm uma ligação explícita, a nossa formação social tem uma ligação explícita com a formação econômica, com a formação cultural. Então, você percebe aí, né, que não tem como errar uma questão dessa de prova, não é isso? Então, você vê aí, gente, que um assunto puxa outro assunto. Então, como foi constituída a sociedade brasileira? Vamos perceber aí que a sociedade brasileira, nessa formação social, econômica, política do Brasil, ela foi formada sob a égide, ou seja, ela foi pautada, ela foi uma sociedade pautada a isso na égide do catolicismo, ou seja, ela traz aí como religião oficial, em 1891, o catolicismo. Por quê? Porque foram os portugueses que nos colonizaram e, eminentemente, Portugal é um país cristão, é um país católico. E, com certeza, né, essa religião foi trazida para o Brasil e, consequentemente, se tornou a religião oficial até 1891, você percebe aí, século XIX, né? Então, é uma religião que se constituiu aí sobre uma elite econômica, uma elite política, uma elite religiosa, e que não deixou aí de, né, ter uma perspectiva controladora para se manterem no poder, certo? Então, vamos aqui perceber, eu trouxe essa imagem para você, meu aluno aí, né, os grupos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Então, veja você, nessa imagem, a imagem por si só já fala, né, que o povo brasileiro, eles, né, nós, eu também me coloco nesse meio, nós nos constituímos de uma miscigenação, né, entre diferentes etnias, e você vê aí que tudo isso aí vai favorecer para uma mistura. Miscigenação significa nada mais, nada menos do que a mistura de raça, a mistura de povos, né, que formou a sociedade brasileira. Mas não esqueçamos que os principais povos aí, né, dos quais foram os primeiros, porque os indígenas estavam aqui no Brasil. Então, nós temos aí os primeiros, né, claro, os portugueses, os africanos e ligado a esses povos também nós temos os imigrantes europeus e os asiáticos. Então, você vê que a nossa formação social
social, ela traz essa miscigenação, ela traz essa mistura de povos aí que resulta na sociedade que nós temos hoje. E é importante a gente entender que essa formação, formação social, ela vai ter uma repercussão na nossa vida econômica, na nossa vida política, na nossa cultura. Então, tudo isso é oriundo dessa miscigenação entre essas diferentes etnias. Bem fácil, né? Então, quais são os fatores que contribuíram para a expansão territorial no Brasil? Bem, você percebe, meu aluno, que aqui o Brasil, ao ser descoberto, é claro que o Brasil ele tem uma imensidão, né? Um território bastante amplo, né? Então a gente não pode deixar de dizer aqui, né, das estratégias que foram utilizadas para que pudesse então haver essa expansão territorial no Brasil, né? Mas o que você percebe à primeira vista é que o que se desenvolveu aí lá nos primórdios do Brasil, colônia, foi justamente, né, a facilidade, principalmente no Nordeste, porque o Nordeste tem uma porção muito grande de facilidade aí de proximidade com o mar. Então foi por isso que o Nordeste foi as cidades do Nordeste foram aquelas de primeira povoamento, e eu diria como a primeira capital aí foi Salvador. Você não pode perder de vista isso. E foram trazidos várias mudas da África, a cana-de-açúcar, e encontrou o solo fértil do Nordeste, né, um solo, o solo massapê para o plantio da cana-de-açúcar. Então, essa cana-de-açúcar ela vai ser aí um grande entreposto comercial. É claro que esse entreposto comercial ele vai contribuir para a expansão demográfica, para a expansão territorial e avanço do nosso território brasileiro em busca de outros, né, de outros produtos que pudessem gerar renda, que pudesse gerar divisas, que pudesse gerar exportação do país que nos colonizou, que Portugal, né? Então, com certeza, a gente tem aqui logo de primeira mão que essa expansão demográfica, ela também vai trazer paulatinamente aí a crise do ciclo da cana-de-açúcar, e outros produtos com certeza vão surgir e contribuir para que os brasileiros que ali estão expandissem, buscando novas possibilidades, novas oportunidades de materiais com o intuito de exportação. Então, aqui a fauna, a flora, a busca de materiais preciosos contribuíram, influenciaram para a expansão territorial do nosso país, certo? Então, aqui os primeiros povos que contribuíram para a formação dos povos brasileiros, a gente novamente, mais uma vez, traz aqui para você não perder de vista que os indígenas estavam aqui, os nativos, que a gente chama de nativos, já estavam aqui em solo brasileiro, mas a gente não pode perder de vista que os brancos, eu digo os portugueses, eles vieram aqui casualmente, chegaram aqui casualmente, porque na verdade eles estavam aí em busca de especiarias, acabaram se perdendo e aí acabaram chegando ocasionalmente aqui no Brasil. E claro, né, os nossos produtos naturais possibilitaram aí e contribuíram para que os africanos escravizados fossem, melhor dizendo, trazidos a forças para a derrubada da nossa Mata Atlântica e também
para substituir quem? Os nativos indígenas nativos, porque os indígenas eles apresentavam bastante resistência, por mais que conhecessem aí todo o território, porque já moravam aqui, já eram nativos, já moravam, tinham todo o conhecimento, mas se mostravam aí bastante ariscos, né, no sentido de serem dominados pelos brancos. Então, os africanos, eles vieram nos navios negreiros, eles vieram escravizados, vieram trazidos à forças para o trabalho escravo na produção agrícola, né? E aí nós não podemos perder de vista que nossa produção, nossa primeira produção, claro, foi o pau-brasil, e a partir daí nós tivemos outros inúmeros produtos daí, e um dos mais utilizados com a mão de obra escrava foram a extração e o plantio também da cana-de-açúcar, principalmente na região Nordeste. Ok? Deu para entender? Então, como que é formada a nossa sociedade? Bem, gente, primeiro vamos entender o conceito de sociedade, né? O aluno, ele está aqui entendendo, ele está buscando aqui um aprimoramento para, como assistente social, ele perceber que nós, assistentes sociais, nós vamos trabalhar nessas relações sociais, e entender a sociedade é algo que vem desde os primórdios, né, de vários autores, sociólogos, filósofos, economistas, que queriam entender como é que se dão essas relações na sociedade, e entender a formação brasileira, como que se deu lá dos primórdios, né, de 1500, quando foi descoberto o Brasil, é fundamental para a gente entender essa sociedade que a gente vive atualmente. Então, a sociedade é objeto e sempre será objeto comum das ciências humanas, principalmente dos sociólogos, dos historiadores, dos antropólogos. A própria geografia e o direito compõem ciências que têm aí um estudo comum, né, para entender o homem, a vivência do homem em sociedade, tá? Então, uma sociedade deve ser composta por membros que compartilham um princípio fundamental. Qual é o princípio fundamental da vivência em sociedade? A finalidade maior é o bem comum para todos, e esse bem comum ele perpassa pelas relações sociais. Portanto, os sociólogos, os historiadores, os antropólogos e os advogados, com certeza, foram aqueles primeiros, né, que tentaram buscar compreender como que se dá essas relações sociais, como se dá a sociedade, como é que é formada essas relações desde os primórdios aí, entender como foi aqui que povos, né, desde o início da formação social, como foi que antropologicamente se deu aí, né, o significado do entendimento desses seres que viveram bem, né, bem antes, né, porque quando os índios chegaram aqui, com certeza nós já tínhamos aí uma formação indígena de povos bem antigos. Então a antropologia explica, a sociologia explica, a história também explica como foi que se deu essas relações humanas, mesmo naqueles primórdios, no início da formação da nossa sociedade, certo? E claro, se você tem um entendimento aí a partir das ciências humanas, você vai poder então, a partir do estudo, a partir da ciência, você vai conseguir descrever a sociedade atual. Com certeza, né? Então, olha só, aluno, para a gente entender, para a gente descrever a sociedade atual, nós precisamos aí tomar como exemplo uma própria pergunta que eu faço para você. Para descrever a sociedade atual nos dias atuais, como você descreveria? Qual é a diferença dessa sociedade hoje, atual, que nós vivemos hoje, no dia de hoje, com a sociedade outrora?
né? Será que tem diferença na sua formação social, né? Na cultura? Como que você enxerga, como que você vê, né? Basicamente aí você vê que a diferença principalmente é no tocante à cultura, né? Porém, hoje a gente percebe, se a gente for fazer uma descrição da sociedade atual, a gente sequer passa aí desapercebido com relação que o basicão mesmo é o entendimento da cultura, porque a cultura é miscigenada de vários povos, ela vai descrever essa sociedade atual aqui. Mas assim, parece que algo não está muito relacionado, né? Se a gente for atentar para os dias atuais, é como se a gente percebesse que essa cultura que nós temos hoje, ela não se desse uma relação intrinsecamente relacionada com a formação de vários povos que aqui chegaram. Mas você vê que, basicamente, sem cultura, a gente não tem a definição do que é sociedade. A sociedade, ela perpassa pelo conceito do multiculturalismo, de muitas culturas, que vai descrever essa sociedade que nós vivemos atualmente, ok? E eu não poderia deixar de trazer um teórico, que é Durkheim, é um sociólogo, Emílio Durkheim, ele um sociólogo, e esse sociólogo foi um dos muitos, né? Nós vimos aí Augusto Comte, mas ele não vai cair na prova, mas eu não poderia deixar de falar de Durkheim, que ele vai trazer o conceito do que é sociedade. Então, Durkheim, que é um grande sociólogo e que tem muito a ver com o serviço social, porque nós vamos beber desta água do entendimento, desta corrente teórica, e isso a gente não pode perder de vista, por isso que ele é um teórico que ele cai nessa prova, a partir dessa revisão. Então, ele entende a sociedade como que nós poderíamos analisar o entendimento de Durkheim para o conceito de sociedade que ele nos traz aí, né? Ele diz exatamente o seguinte, que o ser social, né? O ser social é um ser em que vive em sociedade, por isso ele entende a sociedade como superior ao indivíduo. Ou seja, ele diz que a sociedade, ela existe, né? É uma sociedade que existe, né? Por quê? Porque e dizer isso é entender exatamente que a sociedade é como se fosse um ser superior. Por quê? Porque ela existe, né? Ela existe na formação a partir dos indivíduos, né? Então, para ele, o indivíduo é apenas um receptor de regras. Ou seja, vamos aqui dar um exemplo, né? Então, o conjunto de indivíduos que formam essa sociedade, porém, a sociedade é como se fosse superior ao indivíduo. Por quê? Porque o indivíduo, ele recebe regras, ele vive em função das regras, no modo de ser, no modo de viver, nas multiculturas que estão relacionadas ao seu modo de viver. Então, esse entendimento para Durkheim é que faz com que ele conceitue e ele entenda a sociedade como superior ao indivíduo, né? Está acima do indivíduo, porque o indivíduo está abaixo, porque ele é apenas alguém que recebe e alguém que cumpre as regras impostas pela sociedade, né? E claro, ele diz o seguinte, que essas regras foram chamadas principalmente por ele, e a partir de outros teóricos, né, que a gente não vai aqui abordar outros teóricos, mas aqui enquanto Durkheim, a gente vai entender aqui que ele chamava, né, todo esse exemplo que eu estou trazendo aqui das relações em sociedade, os problemas oriundos dessas regras, os problemas oriundos dessa vivência em sociedade, ele chamava de fatos sociais. Deu para entender?
Então, o modo de viver da sociedade, da qual os indivíduos fazem parte, faz com que essa sociedade esteja acima do indivíduo. Por quê? Porque o indivíduo ele é um mero receptor de regras. E, como sendo um mero receptor de regras, os problemas oriundos entre o ser social A e o ser social B, ele chama de fatos sociais. Então, é o que são os problemas da sociedade. Por isso que ele diz que a sociedade é superior ao indivíduo, ou seja, o conceito de sociedade para ele considera como estando superior ao indivíduo, porque o indivíduo é um mero receptor de regras para viver nesta sociedade da qual ele faz parte. E que esses problemas oriundos de um ser com outro ser é o que ele conceitua como sendo fatos sociais. Certo? Então, gente, eu estou trazendo para você está vendo aqui o mapa do Brasil, que está aqui dentro da América Latina, a partir dessa imagem. Então, para você entender o que é formação territorial. Então, você vê a extensão do Brasil no seu território, e esse conceito é importante para você ver quais são as nuances das nossas particularidades nesse país continental chamado Brasil. Então, formação territorial, o que é? Nada mais, nada menos, é uma porção de espaço sob domínio, poder e soberania de quem? De um Estado organizado. Então, o Estado, ele se organiza de forma soberana, onde ele tem aí fronteiras políticas, tem fronteiras definidas e reconhecidas por outros países. Não é isso? E, inclusive, de forma externa e também de forma interna, de um Estado para com outro Estado. Então, tem uma soberania, tem um reconhecimento de fronteiras internas e de fronteira externa com outros países que são devidamente definidas e reconhecidas. Então, esse espaço, essa porção de terra, essa porção territorial é o que se chama de poder e soberania de um Estado organizado, em que tem fronteiras políticas muito bem reconhecidas e muito bem definidas do ponto de vista territorial. Ou seja, é a formação de norte a sul, de leste a oeste, que você vê nessa imagem aqui, que forma o Estado brasileiro soberano, que tem as suas fronteiras muito bem definidas e reconhecidas a nível mundial, tá? A nível de globo terrestre. Então, também eu penso que isso aqui é muito fácil para o seu entendimento e que essa disciplina, para um aluno que está cursando o primeiro semestre de serviço social, que está iniciando o seu entendimento crítico acerca desta disciplina, com certeza precisa aí, entender que a formação socioeconômica e política do Brasil tem tudo a ver para o entendimento de como que nós somos hoje. Tá? Por que nós temos hoje discriminação racial? Porque não só racial, mas de todas as formas, Porque a nossa formação, ela é uma formação que impactou, que veio de vários povos, que trouxe aí toda uma miscigenação, que tem um conservadorismo por trás, Então, é por isso que o aluno precisa conhecer e entender a ligação da formação social com a economia, com a política, com a cultura, Então, e entender, evidentemente, essa formação territorial, ok? Então, o que é a formação geoeconômica? Nós vimos aí a formação territorial, não é isso? E a formação geoeconômica do território brasileiro. O que é exatamente isso? A formação geográfica e geográfica e econômica. Então, essa formação geográfica e econômica do Brasil, ela está ligada justamente a esse processo que nós vimos no início aqui da aula, no processo de colonização que foi iniciado lá no século XVI, lembra? E se perdurou até o século XIX, em que nós tivemos aí inúmeras guerrilhas internas, no sentido de estarmos aí formando esses estados que hoje nós temos o desenho na sua formação territorial.
tá? Então, foi a chamada economia colonial, gente, que vai dar o contorno. Foi justamente na economia colonial que vem trazer os primeiros, que eu diria os contornos, né, geoeconômicos do Brasil, um contorno da geografia e da economia do Brasil, que começou essa formação aí lá na economia colonial, que a gente vem estudando aqui, ok? Então, o que é a formação geoeconômica do território brasileiro? É o processo que liga a formação colonial, né, à formação econômica, né? Então, a geoeconomia, né, ela se forma a partir da própria economia. E a nossa economia primeira foi o pau-brasil, depois nós tivemos aí a cana-de-açúcar. Então, foi a partir deste contorno econômico que foi se dando aí o contorno geográfico, tá? Que teve início lá no século XVI e perdurou aí nessa formação de estrutura que a gente tem, de formação territorial, que a gente tem até os dias de hoje. Muito bem, dito isso, nós vamos aqui entender como foi que ocorreu a formação e ocupação do território brasileiro. Eu coloquei essa imagem aí para você ver que a nossa formação territorial, ela começa com pequenas vilas, né? A partir dessas pequenas vilas nós vamos ter aí a formação das cidades, ou seja, a ocupação do território brasileiro vai se iniciar com pequenos arraiais, que nada mais é ou nada mais são do que pequenos vilarejos espalhados em diversas localidades no Brasil afora, principalmente tendo início aí no Nordeste brasileiro. Então, por que aconteceu exatamente desta forma? Né? E tem tudo a ver com a formação geoeconômica, tem tudo a ver com a economia, né? Então você vê aí, percebe a partir dessa imagem que esse tipo de ocupação aconteceu justamente devido à necessidade europeia, né? Que os portugueses eles perceberam a partir das atividades, eles constataram nessa sua vivência aqui, idas e vindas, o desejo de ampliar suas atividades comerciais. Porque aqui, a partir da formação dessas pequenas vilotas, nessas vilas, o que a gente chama de arraiais, eles foram se espalhando por diversas localidades, principalmente na área ali litorânea, e esses produtos, essas atividades comerciais contribuiu para que novas e novas áreas fossem sendo exploradas e descobertas, né, gente? Em busca de quê? De novos produtos, em busca de novas áreas, para poder fortalecer a comercialização. Porque os portugueses aqui pegavam tudo que encontravam, as nossas riquezas naturais, né, depois as minerais, e aí, né, ia para a colônia, e a partir daí a colônia ia se enriquecendo cada vez mais, evidentemente, a partir do momento que vendiam o fruto daquilo que exploravam aqui para os outros países, principalmente para a Inglaterra, né? Então, a ocupação aí do território brasileiro, ele vai se dar a partir dessas formações aí de arraiais espalhadas em diversas localidades, principalmente na região litorânea aí, em busca de atividades comerciais, em busca de produtos e novas áreas a serem exploradas, certo? Então, quais foram os 3 primeiros povos que contribuíram para essa formação brasileira? Os índios, a gente sabe muito bem, né, que os índios eles já moravam aqui quando os portugueses chegavam, mas foram fundamentais para a formação brasileira, juntamente com os portugueses e com os africanos. Então, esses foram os 3 primeiros povos que contribuíram para a nossa formação social brasileira. Outra pergunta que a gente não pode deixar aí de entender é quais foram os principais grupos de origem europeia que contribuíram para o processo de formação da população brasileira. Nós temos aí o Brasil, ele é conhecido, né, gente,
como um país multiétnico. Por quê? Porque tem várias etnias, né? Nós temos aí os portugueses, os africanos, os imigrantes árabes, os japoneses, italianos, os alemães, e isso formou-se um multiculturalismo, né? Várias culturas. Então, todas essas multiculturas, né? Ela vai trazer multietnias. E, ao mesmo tempo, né, esse multiculturalismo vai contribuir para a formação social. Então, você vê que isso aí, gente, não pode perder de vista, né, porque são os principais elementos que vão aí formar a nação brasileira. Né? Então, você percebe aí que o que nós somos hoje, a gente não está estudando aqui em termos de segundo grau, que você estudou. Quem chegou aqui no Brasil? Foram os migrantes árabes, os japoneses, os italianos, os alemães, os portugueses. Não é esse entendimento que a gente precisa ter nesse exato momento. O que a gente precisa entender aqui no curso de serviço social é que você vai perceber que essa formação aí multiétnica, de muitas culturas, vai contribuir para a formação que a gente tem hoje. E essa formação que a gente tem hoje, o que nós somos hoje, tudo que nós temos hoje, esse pensamento conservador, esse pensamento discriminatório, tudo isso é oriundo dessa miscigenação étnica. Né? Então, é isso que a gente precisa entender. Não é decorar, quem foram os primeiros, não. Isso aí não é isso. O que a gente precisa entender é que essa multietnia, esse multiculturalismo, ele vai contribuir para o pensamento que nós temos hoje, conservador, né, de discriminação. Então, é isso que a gente precisa. E isso é oriundo desse processo de formação da população brasileira. Muito bem. Né? Então, os três primeiros, vamos aqui, né? Os três primeiros grandes povos que contribuíram aí, como a gente vem falando aqui, né? Claro que nós temos aí outros povos, como nós já falamos aqui, mas o que a gente tem aí? Né? Um povo africano que foram trazidos aqui como escravos, né? Juntamente com os povos nativos que também foram escravizados pelos portugueses, né? Então você vê que essa população que chegou aqui de povos africanos foram trazidos, né, por conta também de um comércio escravo, né? Então você vê que essa nossa formação é uma formação que ela vai ter uma característica de subserviência, é uma característica de, né, assistencialista. Então, por quê? Porque os escravos, eles passaram por muito tempo, né? E foram aí, a escravidão foi abolida em 1888 por Princesa Isabel, que não interessa também saber quem foi. O que interessa para a gente aqui é saber exatamente que esses povos que vieram para cá, esses primeiros povos que vieram para cá, eles foram povos trazidos, né, como escravos para servir aos seus senhores, né? E essa condição de escravos que perdurou por muito tempo vai formar essa sociedade que a gente tem machista, essa sociedade que torna a mulher como aquela submissa, né? Como aquela que vai ter o direito ao voto muitos anos depois, lá com Getúlio Vargas, no segundo mandato de Getúlio Vargas, porque, né, é uma cidade, um Brasil que tem uma formação eminentemente de homens machistas, né? Então você vê que é isso que interessa pra gente, né? Essa formação desses povos aí vai trazer o pensamento que nós temos hoje. Então, se esse pensamento que a gente tem hoje, machista, que discrimina a mulher, que faz com que a mulher seja vista como aquela que simplesmente está ali para ser
a multiplicadoras do lar, né, a partir da criação dos filhos, ser a do lar, todo esse pensamento, ele é oriundo dessa miscigenação, dessa subserviência e dessa formação desses 3 povos que aqui chegaram, né? Isso você não pode perder de vista. Então, quais foram aí os fatores que favoreceram para a expansão territorial? Bem, é claro que o país ele vai se expandindo a partir aí do litoral, né, gente? E ele começa essa expansão aí primeiro na região Nordeste, que vai se formando aí os estados, a partir, né, do momento que vai sendo desbravado aí pelos portugueses, claro, né, pelos bandeirantes, né? Então o litoral ele passa a ser um local de ocupação desses portugueses. Por quê? Porque, claro, o interesse econômico da cana-de-açúcar, que foi aí, né, a segunda produção econômica, que vai ter uma repercussão política posteriormente, vai ser um principal motivo para defender o território, né? Defender o território vai haver, era um motivo, assim foi um motivo, na verdade, da defesa militar deste território em função dessa produção, desse interesse econômico aí. Então, a região Nordeste, que tinha essa produção de cana-de-açúcar, que era para exportação, evidentemente, né, foi um importante produto de interesse econômico e, com certeza, o litoral foi o primeiro local de ocupação e que foi o motivo da defesa militar do território. Muito bem. E no momento em que houve a expansão territorial, né, os bandeirantes começaram a descobrir, né, o interior do território brasileiro, e aí lá pela região Sudeste e Centro-Oeste, essas porções, vamos dizer, de terra, elas foram povoadas pelos bandeirantes. Você lembra que os bandeirantes, né? O conceito de bandeirantes também para a gente aqui não interessa, mas foram os portugueses que mandaram aquelas pessoas que vieram aqui aprisionar os índios para que os índios pudessem então mostrar os caminhos do interior do país em busca principalmente de pedras preciosas e ouro, né, gente? Então, esse apresamento dos índios, né, foi a partir daí em que a região Sudeste, a região Centro-Oeste, elas foram as regiões que tiveram mais dificuldade nessas descobertas, né? Mas, com certeza, a estratégia foi utilizar os bandeirantes a partir dos aprisionamentos dos índios em busca de metais preciosos, principalmente o ouro, né, gente? Então, é aí, a partir daí, que vai se dar a expansão territorial brasileira, que vai favorecer para a expansão de toda a região Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do país. Tá? Então, é claro que a gente tem aí um ponto muito importante, como foi que se deu essa expansão aí? E a gente já falou e não se pode aqui deixar de reiterar que a busca de mão de obra indígena, né, a própria pecuária e a mineração, né, foram 3 atividades. A mão de obra indígena, né, que conhecia o território, muito embora ali houve muitas mortes de índios, como a gente já debateu, né? Porque os índios eles foram difíceis de dominar, foi por isso que veio a mão de obra escrava, que também teve um interesse econômico, que era uma mercadoria, o escravo era uma mercadoria como uma cana-de-açúcar. Né? Vamos fazer uma comparação bem assim para você, só para você entender. Então, a busca da mão de obra indígena, né, contribuiu para a descoberta do interior do território brasileiro e com certeza contribuiu para a expansão aí da pecuária, para a expansão e descoberta da mineração, que foram atividades que acabam resultando aí na expansão da ocupação portuguesa, né?
E aí, eu não sei se você lembra, quando você estudou o 2º grau, que nós tínhamos aí, né, o Tratado de Tordesilhas, que era um tratado que dizia o seguinte, que o território brasileiro ele era dividido, Espanha, Portugal. Então, do lado direito, bem aqui do lado direito do Brasil, ficava, né, a parte que os portugueses iam explorar. E a parte esquerda do Brasil, incluindo os outros países, né, do entorno da porção territorial, era a Espanha. Então tinha esse tratado de Tordesilhas que um não podia invadir a terra do outro. Mas aconteceu o quê? Que os bandeirantes, eles acabaram adentrando, descobrindo para o interior do país e na descoberta, né, de pedras preciosas, né, descoberta de ouro, né, contribuiu para que o país fosse, né, a partir dos bandeirantes, fosse se expandindo, e então é o que a gente chama. Essa expansão, ela foi estimulada pela coroa portuguesa, de forma até velada, eu diria, né, mas ela aconteceu ao ponto que foi se dando a formação aí territorial. Então, você vê que o Tratado de Tordesilhas foi deixado de lado, né? Acabou que a coroa portuguesa, de forma velada, utilizando esses bandeirantes para poder expandir. Então, aí foi a partir daí que foi se dando essa expansão territorial e foi se formando, né, o território brasileiro, com essa miscigenação de povos que nós tivemos aqui, a princípio, os 3 principais, que eu já coloquei aqui para você. Certo, gente? E quais foram, então, os fatores econômicos que contribuíram para a ocupação e expansão do território brasileiro, né? Então, a gente percebe que essa disciplina, para um aluno de 1º ano, o que você precisa entender é que a formação social do Brasil, ela parte do princípio que ela se deu a partir de uma formação política. Por quê? Por quê, professora? Porque a formação política foi o desejo de ocupação político de um país. Então, foi o desejo de ocupação. Então, tinha a ver com interesses políticos, que, por sua vez, também tinha a ver com interesses econômicos. Ou seja, é isso que você precisa entender a partir do próprio nome da disciplina: formação econômica, política e social. Então, a formação política, ela vai trazer como consequência a formação econômica e, evidentemente, a economia vai trazer aí uma formação social. Por quê? Porque a formação social é a vinda e a formação desses vários povos que vai formar a sociedade que a gente tem hoje, a partir da miscigenação dos povos, dos 3 primeiros e com outros muitos que virão depois. A exemplo do que nós já falamos, né, gente? Então, os fatores econômicos, né, a partir dessa formação econômica que contribuíram para a ocupação e expansão do território brasileiro foram, primeiro, a busca por minérios, novas áreas para o plantio, a exploração da madeira. Tudo isso aí, né, contribui para a expansão do território e vai avançando até a formação territorial que nós temos hoje. Então, essa expansão e ocupação do território brasileiro, ela vai se dar a partir dessa ocupação aí, tá? Com base em quê? Com base na busca e descoberta de minérios, das novas áreas para plantio, na exploração da madeira. Foi justamente assim, gente, que se deu a expansão e ocupação do nosso território brasileiro. A princípio, evidentemente, não se pode perder de vista que toda essa exploração aí servia para quem? Para a coroa portuguesa, não é isso? Então, o que nós podemos afirmar desse entendimento aqui? Né? Podemos afirmar que a mineração no século XVIII, né, ela foi um importante
fator econômico para a integração do território, né? Então, o território brasileiro, ele vai se formando a partir dessas descobertas, né, de outras economias, outros produtos econômicos, né? Então, esses outros produtos econômicos que vão ser descobertos vai trazer uma mudança na formação política, mudança na formação econômica. Não é à toa que depois aí o Rio de Janeiro vai passar a ser o quê? Vai passar a ser a capital do Brasil, não é isso, gente? Por quê? Porque o Rio de Janeiro ele fica naquela porção ali territorial de fácil escoamento dos produtos, né? E principalmente o ouro posteriormente, né? Então, essa relação aí do Nordeste com o Sudeste de escoamento dos produtos para a coroa portuguesa foi fundamental para a formação política, né? Ou seja, a formação econômica acabou repercutindo na política, a política na econômica e vice-versa, né, gente? Então, a gente não pode perder de vista aí que a formação do território brasileiro, ele vai se dando a partir dessas relações na busca de novos produtos que vão gerar e gerir também a economia brasileira, certo? E o entendimento que a gente tem de tudo isso, gente, que existe um espaço territorial, né? A definição de espaço territorial aí, você também não pode perder de vista, a definição de território, ela abarca qualquer espaço aí definido e limitado, né, a partir dessas relações de poder. Você vê que o que a gente vem exemplificando, que a gente vem mostrando aqui, que a formação territorial, ela perpassa ou ela passa por relações de poder. Então, a formação a partir daí dessa formação territorial, desse espaço territorial, vão se formando os estados. E os estados, consequentemente, vão nascendo e se formando a partir dessas relações de poder que vão sendo definidos aí, né, a partir da formação do próprio território, né? Então, esse espaço territorial, né, o que eu diria, são criados aí fronteira entre os países, entre as regiões, entre os estados, entre os municípios e entre os bairros. Isso também é para você entender, quando chegar mais lá à frente, lá no serviço social, propriamente dito, você vai entender que nos bairros nós vamos ter influência de vários grupos, né? Vários grupos que dominam certos, né, territórios de bairros, né? Então, esse espaço territorial, ele não se dá a partir apenas das fronteiras da formação dos países, das regiões, dos estados, dos municípios, não. Eles também se dão a partir dos próprios bairros em que nós temos influências de determinados grupos. Por exemplo, se a gente for, eu vou dar um exemplo para você, o PC, né? Nós temos o PCCS, né? Nós temos vários grupos aí de domínio, de extermínio, né? Então, que a gente precisa entender que tudo isso faz parte e fez parte desse espaço territorial, desde a sua formação. Então, a formação, ela parte dessas relações de poder, tá? E essas relações de poder é que criam aí, que vão criando essas fronteiras aí que eu mostrei para você aqui, o mapa do Brasil e a fronteira que o país tem com outros países da América Latina, né? Então, é claro que aí sofrem influências, né, influências e relações de poder de um país para com outro país, a partir dessa determinação aí das fronteiras que divide os países aí, né, nessas relações de poder. E, consequentemente, internamente também nós temos essa divisão de poder na divisão de uma região para outra, de um estado para outro e de um bairro, né? De um próprio bairro aí, a gente pode destacar os bairros em que nós temos influência de determinados grupos,
né? Nós temos inúmeros grupos aí que tem um poderio dentro desses bairros, né? Então, mas é claro que isso nós vamos ver muito mais à frente. Agora o que nós precisamos entender aqui é apenas o que é espaço territorial, certo? Bem, vamos lá. E a diferença entre o descobrimento do Brasil e sua formação territorial? Bem, o descobrimento, gente, é quando você encontra algo. Aqui o Brasil, na verdade, ele foi descoberto ocasionalmente, né? Foi do acaso, né? Porque, na verdade, Portugal estava... o desejo maior era de descoberta de novas fronteiras, principalmente da Ásia, para a venda, para a comercialização de especiarial. Ocasionalmente, né, ele encontrou aqui o Brasil. Mas qual é a diferença entre o descobrimento, aquilo que você encontra por acaso, e aquilo que tem uma formação territorial, né? Então, qual é a diferença entre um e outro? O descobrimento é quando você encontra algo. Aqui no caso, como o Brasil foi descoberto, né? Foi encontrado pelos portugueses, mas já tínhamos aqui pessoas aqui no Brasil, os indígenas no caso, né? E a formação territorial, o que é? Bem, a formação territorial é o contexto fisiológico, a formação, vamos dizer assim para você entender, é o desenho da formação fisiológica do território que foi se formando, foi se modelando a partir do momento em que ele foi sendo descoberto, ele foi sendo explorado por conta da economia, por conta da exploração para a economia. Mas ele tem um contexto fisiológico dessa formação do território com base em quê? Com base na extração da matéria-prima que compõe esse país tão rico e tão diverso. É isso? Então, o desejo era de exploração. Então, essa exploração econômica, não podemos perder isso de vista, essa formação econômica é que vai dar o contorno da formação territorial, né, dentro desse contexto fisiológico do território. Em busca de quê, professora? Em busca da matéria-prima para venda, para exportação, para entrega, né, desses produtos, né, para a coroa portuguesa e, consequentemente, para a exportação de Portugal para outros países. Então, a nossa formação territorial, ela tem a ver com a formação econômica, né? Porque foi a partir daí, né, que se começou a explorar produtos para venda, né? Produto para venda aí da coroa portuguesa, que a gente chama de matéria-prima, que vai compor este desenho que nós temos hoje aí. A formação dos estados, a descoberta do interior do país e, consequentemente, aí, né, a formação dos territórios, né, dos estados, das regiões, né, a partir desse contexto fisiológico do próprio território brasileiro, tá? Então, essa é a diferença. E os grupos que contribuíram para a formação étnica da população brasileira. Nós temos uma diversidade, inclusive até nos dias atuais, né, gente? Os indígenas constituíram a população nativa do país, os portugueses foram os povos que colonizaram a nação e os negros africanos foram trazidos para o trabalho escravo. Para quê? Para a formação da economia, né? Então, toda essa miscigenação aí originou inúmeros tipos de povos que nós temos atualmente na nossa população brasileira. Então, é uma diversidade étnica, né, que forma a população brasileira, né, a partir da miscigenação desses povos aí. Ok? E os fatores que contribuíram para o surgimento do capitalismo no mundo, né, gente?
Primeiramente, vamos entender, quando se fala em capitalismo, né, os alunos eles têm uma certa dificuldade de entender o que é o capitalismo. Mas vamos aqui entender de forma bem simples, bem fácil, que primeiro, nós temos aqui o velho mundo, nós temos o velho mundo que é a Europa, né? O Brasil, ele foi um dos últimos países aí a ser descoberto, aqui é a América do Sul. Então a gente pode chamar de terceiro mundo. Então, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Brasil aqui no caso é um país subdesenvolvido. Então, os fatores que contribuíram para o surgimento do capitalismo no mundo, e aí, quando eu digo mundo, a gente logo pensa em quê? Na Europa, tá? Vamos pensar logo na Europa, porque começou o capitalismo, ele começa, o berço do capitalismo é a Inglaterra, né? Com a Revolução Industrial, que a gente não vai entrar de mérito aqui, mas para a gente entender que o capitalismo ele começa na Europa e ele vai se capitalizando, né? Ele vai a partir aí do seu processo de industrialização, ele vai se capitalizando e ele vai fazendo investimentos, principalmente a Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial. Então, essa industrialização ela vai possibilitar, né, empréstimos de dinheiro para países que tinham principalmente o desenvolvimento da marinha, né? Então, Portugal e Espanha eram dois países que tinham uma grande expansão marítima, né? E não só uma expansão marítima, um conhecimento, né? Um estudo marítimo, né? Um conhecimento marítimo, mas principalmente o desejo de novas descobertas de terra e para quê? Para expandir o seu comércio. Então, quais foram os dois fatores que contribuíram para o surgimento do capitalismo no Brasil? A expansão marítima e a expansão comercial. Então, quando você expande, né, novas estratégias, novas formas de comercializar, você vai expandir aí, né, a busca de novos mercados, né? Então, com certeza, a busca de novos mercados, de novos compradores, novos clientes, vai contribuir da passagem de um sistema para outro sistema. Qual eram os dois sistemas, né, que nós tivemos na Europa? Nós tínhamos aí o feudalismo, tá, gente? Eu aqui não vou perguntar para você o que é feudalismo, mas em outras palavras miúdas, como eu digo sempre, o feudalismo é um sistema de troca. A gente não tinha uma moeda ainda, né? A gente não tinha classe social. A gente tinha a troca do meu produto pelo teu produto. Eu tenho um produto X e você tem um outro produto Y, então eu fico com o seu produto Y e você me dá o seu produto X. Nós não tínhamos a moeda de troca. Isso foi se dando progressivamente, paulatinamente, a partir do momento da industrialização, que foram surgindo as indústrias, os comércios, e com isso foi havendo o quê? A empregabilidade, o emprego. Então, quando surge o emprego, surge o quê? Duas classes, uma que emprega e outra que paga. Uma que trabalha, que é a que paga, e a outra, né, que é um empregado. Então surgiu duas classes, né? E isso começou quando? Começou nesse processo de industrialização. Não tem errado essa questão, né, gente? Então é a passagem na Europa do feudalismo para o capitalismo, tá? E essa passagem ela vai se dar justamente quando nós temos aí dois fatores, que foi no momento que ocorreu a expansão marítima e a expansão comercial, né? O comércio, quando eu passo a vender para outros países, por exemplo, como a Ásia, Portugal estava vendendo para a Ásia as especiarias, né? Então, é claro que tem alguém que compra e vende.
E quando tem alguém que compra e vende, alguém vai enriquecendo com isso. Então, vai se desenvolvendo o capitalismo a partir dessa expansão marítima e comercial, tá? E com certeza a expansão marítima, gente, vai ser ponto crucial para a descoberta de novas terras, de novas rotas para comercializar. O Oriente, aí a Ásia era um dos grandes compradores de especiarias, né? E esses compradores aí, eles compravam, mas eles também vendiam. Então, essa compra e venda vai trazer o quê? Vai trazer a expansão dos negócios e com isso, consequentemente, nós vamos ter aí a entrada do capitalismo na Europa. Então, saímos do sistema feudal e entramos no sistema capitalista, tá? Então, o que foi que contribuiu para o surgimento do capitalismo? Foi a expansão marítima e a expansão comercial, tá? Porque a expansão marítima, gente, ela vai trazer descobertas de novas rotas. Acabaram se perdendo e acabaram chegando aqui no Brasil. E isso vai marcar a conquista da América. Porque vai ser descoberta a América do Norte, no caso lá dos Estados Unidos, e depois, quando foi descoberto os Estados Unidos, foi presa fácil para a descoberta da América Central e, consequentemente, a América do Sul. Tá? Então, foi justamente a expansão marítima e a expansão comercial que vai ser fator preponderante para a passagem do feudalismo para o capitalismo. Tá? Então, o que é formação territorial aí, né? Nós já falamos em outras palavras, mas é que nós vamos repetir. Quando a gente repete é porque é algo importante, né? Então, a formação territorial é o espaço sob o domínio, sob o poder, sob a soberania de um Estado que vai se organizando com suas fronteiras políticas definidas e reconhecida por outros países. A exemplo do Brasil, o Brasil ele tem ali, né, a fronteira com outros países da América Latina, que tem o respeito de outros países, tem uma fronteira política, é reconhecida por outro país, organiza a sua soberania interna, né, a partir do que nós falamos, formação territorial, que é a porção do espaço que tem o domínio e o poder da soberania de um Estado organizado, de um Estado brasileiro organizado. Assim como nós temos a nossa soberania interna, os outros países também têm, e ninguém pode adentrar um país sem a permissão, né, do Estado organizado. Não é isso, gente? Então, o que a gente tem aí? Né? E por que nós passamos, entendemos, nós passamos aí do feudalismo para o capitalismo, né? E aí você pergunta, professor, exatamente o que é esse capitalismo? Por que nós temos esse nome do capitalismo, né? O que é o capitalismo, então? É um sistema econômico, né, gente? É um sistema econômico que ele é baseado na propriedade privada. Professor, o que é propriedade privada? É quando os meios de produção, aí agora confundiu tudo, né? É quando os meios de produção, o que é um meio de produção? É uma fábrica, é uma máquina. Quem é que é o dono desse meio que produz? É alguém, né? É uma propriedade privada, é uma pessoa, é um dono. E este dono que tem esses meios de produção, ele precisa de quem? Ele precisa de pessoas para trabalhar com esta máquina. E isso, né, surge duas classes. A classe capitalista ou a classe burguesa, ou então a classe que detém os meios de produção e a classe explorada, a classe trabalhadora. Para que essas duas classes aí têm um objetivo aí. Uma explora e a outra ganha. Então, a que ganha, ela vai acumular o capital. Então, é um sistema econômico e social. Por quê? Porque é um sistema que depende da economia, da exploração de um sobre o outro. Depende da economia do capital pelo trabalho. E isso repercute no social.
Aí que a gente entra, né? Aí que nós, assistentes sociais, entramos, outras profissões também entram nesta visão e nessa perspectiva de entendimento aí do sistema econômico e social. Nós vivemos num país capitalista. Aqui é o país do capitalismo, como tantos outros países, né? Então, esse sistema, ele vai surgir no século XV, lá na Europa, quando passa do feudalismo, que era o feudalismo, ele se deu em toda a Idade Média. Aí ele, quando chega no século XV, a partir dessa expansão marítima e comercial, os países vão enriquecendo, e com isso aí vai passando do feudalismo da Idade Média para a Idade Moderna na Europa, ou seja, a Idade Moderna é a idade que surge esse sistema econômico chamado capitalismo. Né? Então, é o que se diz, é a decadência do sistema feudal e o nascimento de um novo sistema, de uma nova classe social. Qual é a classe social, gente, que surge? A burguesia. A burguesia é nada mais, nada menos do que aqueles que detêm a propriedade privada, os meios para produzir, que gira a economia. Né? Então, são as indústrias, né, que vai precisar de uma mão de obra para trabalhar, e essa mão de obra vai, com certeza, dar lucratividade para esse empresário, para esse burguês, que cada vez mais vai explorar e cada vez mais vai se dar bem e vai gerar o que se chama de mais-valia, que nada mais é do que o lucro. Não é isso? Então, vamos aqui. Quem foi que criou aí o capitalismo? Né? Então, nós temos aí um grande autor que ele vai começar lá no século XV, ele vai começar o surgimento, aí ele vai perceber o surgimento de duas classes, de um sistema. Né? Então, ele vai estudar essas relações sociais aí de uma classe com outra classe, e ele, um grande filósofo escocês chamado Adam Smith, ele vai trazer um grande escrito aí, um livro muito importante para a gente entender aí naquele momento a Revolução Industrial estava a todo vapor na Inglaterra, né? Então, ele traz em 1776 o seu grande escrito, o seu grande estudo, A Riqueza das Nações, né? Porque qual foi a primeira nação a enriquecer? A Revolução Industrial se deu aonde? Na Inglaterra. Então, foi o país que começou a financiar o quê? A expansão marítima. Não é isso, gente? Então, uma coisa puxa outra coisa, né? Então, Adam Smith, ele vai estudar essas relações e ele vai dizer aí que o capitalismo, por que ele colocou este nome de capitalismo? Porque existe um capital de giro, né? Esse capital aí, né, ele acabou trazendo este nome de capitalismo porque são os capitalistas que vão financiar a expansão marítima a partir da Revolução Industrial, né? Da Revolução Industrial em que a Inglaterra vai se industrializando. Sai do feudalismo, mas não é assim plaft-pluft não, né, gente? Todo é um processo de passagem do feudalismo para o capitalismo. Entendeu? Tá? Então, quando teve início esse sistema capitalista, né? Então, você vê que ele é um processo, né, gente? Ele vai chegar aí no século XV, efetivamente, mas olha, no século XIII, né? Ali no século XIII, nós já tínhamos ali os comércios, né, surgindo, ou seja, era o início do capitalismo. Por quê, professora? Porque foi um momento que o sistema feudal, no século XIII, começou a se desestruturar, a se desarticular. Por que ele se desarticulou? Porque também começa a modificar o setor produtivo, os pequenos comércios começam a surgir, as relações de trabalho começam a se modificar, não é mais aquela relação de troca por troca, né? Então, a gente tinha ali uma relação de comércio, pequeno, mas tinha no século XIII.
né? Então, esse momento que a gente chama de renascimento, aonde? Na Europa, né, gente? Renascimento comercial, que vai ser justamente a transição do feudalismo para o capitalismo. Isso na Europa, no século XIII, efetivamente na Europa ele vai entrar, né, no século XV, não esqueçam, né? E no Brasil, a gente sempre tem que fazer a conexão da Europa com o Brasil, afinal de contas foram os europeus que nos colonizaram, aí os portugueses, né? E o Portugal fica na Europa, né, gente? Então a gente tem que entender a relação sempre do Brasil com Portugal, que fica na Europa. No Brasil nós temos a entrada do capitalismo com Getúlio Vargas, né? Inclusive eu deixei um vídeo aí para você estudar, para você entender, né, o mandato, o período de Getúlio Vargas, para você entender como foi que se deu esse processo aqui das relações de trabalho no período do capitalismo com Getúlio Vargas aqui no Brasil. Então não deixe de ver, ok? E aí eu trago para você este vídeo aqui, entendendo a formação social. Não deixe de clicar nesse vídeo do YouTube, você vai entender de forma bem lúdica como foi que se deu essa formação, né? Lá dos primórdios, de forma lúdica, você vai ver que teve tudo a ver aí, né, com a expansão marítima, né? E essa expansão marítima, ela vai também ela tem tudo a ver com a expansão do comércio, né? Então, aqui o comércio, que ia ser especiaria, vai passar a ser um outro comércio, que vai ser o pau-brasil, a pintura dos tecidos. Então, o comércio vai deixar de ser as especiarias de Portugal. Portugal já não vai, agora o nosso comércio vai ser outro. Primeiro, nós vamos ter aí o pau-brasil e depois a cana-de-açúcar. E isso por muito tempo, né? A Europa, a partir de Portugal, foi aí construindo essa formação econômica, social e política no Brasil. Então, não deixa de ver, eu acho muito importante, muito interessante. Vai cair, professor, alguma pergunta desse YouTube? Vai cair, porque isso aí que tem nesse YouTube aí, a formação social, econômica e política do Brasil, tem tudo a ver o que a gente vem estudando aqui, é apenas uma revisão, mas do que a gente vem estudando. Então, vejam esse YouTube aí, que eu acho muito interessante para demonstrar como que se deu a formação social brasileira, certo? Outro aspecto que eu acho muito interessante, que a formação social no Brasil tem tudo a ver com a desigualdade desde os primórdios. A desigualdade, né? Quem foram utilizados como mão de obra barata aí? Os índios. Depois aí os africanos. Então você vê que a economia, né? Ela forma socialmente a população brasileira e forma de maneira desigual, né? Então, a desigualdade não é que nós temos hoje, a injustiça social que nós temos hoje não é de hoje. A desigualdade que nós temos hoje, ela vem desde a sua formação lá nos primórdios, em 1500. Então, não deixe de ver, tem tudo a ver a desigualdade no Brasil com o que você vai ver. Vai cair questão daqui? Vai cair sim. Então, veja esse YouTube aí que é importante, tá? Eu tô trazendo dois aqui, ó, desigualdade social também, né? Porque a desigualdade social, ela vai ser, o Brasil, ele se forma a partir dessa desigualdade social, uma formação social desigual desde os primórdios, né, gente? Então, veja, eu acho muito interessante você ter esse entendimento aqui, para que você conheça de fato, a partir de uma história lúdica, como se deu essa formação econômica, social e política do Brasil, para na hora, são 8 questões, né, de marcar e 2 de responder. Então, você possa ter subsídios para poder responder as 2 questões, que, né, de 10 linhas no mínimo, tá? Então, eu também deixo aqui como revisão para você aqui, a revisão da era
Vargas, né, gente? Vargas, o capitalismo, ele entra no Brasil com a Era Vargas. Então, procure ver como foi que se deu esse contexto. Nós já falamos muito da Era Vargas em outras aulas. Aqui a culminância da Era Vargas para você poder entender também de forma lúdica aquilo que a gente vem tratando em outras aulas. Aqui é uma revisão geral acerca da Era Vargas. Então, não deixe de pontuar, de ver a importância desse vídeo aqui, para entender a formação do Brasil no seu contexto econômico, social e político e como que vem gerando aí a desigualdade desde os primórdios, que acaba impactando aqui no período Vargas e até nos dias atuais mesmo, certo? Então, aqui nesse exato momento, né, eu deixo para você também aqui as desigualdades e as classes sociais em Marx, né? Eu estou deixando, a última lâmina, as desigualdades e as classes sociais. Você vê que aqui é bem fácil entendimento. Marx, ele é um sociólogo, um economista, um filósofo, ele vai estudar as classes sociais e por que nós temos aí, a partir da formação das classes sociais, as desigualdades sociais. Tá? Então vejam esses vídeos que vão fundamentar o seu entendimento na prova, certo? E com certeza nós vamos ter algumas questões que vão vir desses vídeos aí, ok? Então, muito obrigada e a gente vai encerrando nossa aula exatamente nesse momento aqui, certo? Muito obrigada, gente.